Bom, nós estamos aqui nas primeiras semanas depois da eleição, né? Mais concretamente, nós estamos a 12 dias depois da eleição, e nós já deu para perceber que aquele panorama cor-de-rosa que todo mundo pintava, né? De que formou-se a frente ampla. Então agora os capitalistas, né? O imperialismo, a burguesia vai ajoelhar e beijar os pés do Lula porque ele foi eleito presidente. Eleito presidente resolveu todos os problemas. Aí o que nós vimos? Nós vimos que os capitalistas, né, que respondem pelo nome de mercado, eles já começaram uma política de verdadeira sabotagem do governo PT. Ainda nesse momento é uma política, digamos assim, é pura propaganda, num certo sentido, mas com certeza isso vai se acentuar em outro tipo de ação. O PT, Lula, né, principalmente, para surpresa daqueles que falaram, né, muitos setores da esquerda falaram que o Lula era o candidato do imperialismo, né? Aí as primeiras declarações dele são todas declarações contra a orientação política fundamental do imperialismo para a economia brasileira. Ele entrou num choque muito duro sobre o problema vital, que é o quê? O problema do teto de gastos, o problema da chamada responsabilidade fiscal. Ele fez um discurso, né, dizendo que não se pode colocar a responsabilidade fiscal, que é economizar dinheiro para pagar banqueiro, acima das necessidades da população. Nada mais correto, né? Mas uma declaração que não tem nada a ver com ele ser um candidato marionete, um capacho, né, do imperialismo, como muita gente falou. Teve gente que falou que durante a eleição que os dois candidatos eram candidatos da burguesia, do grande capital e do imperialismo, né? Só que aí o Bolsonaro governou 4 anos recebendo críticas sobre questões políticas menores, e o Lula nem assumiu o governo, já entra em choque com o setor mais importante da burguesia sobre uma questão de política econômica vital. Ele falou que precisa investir, precisa dar atenção para o problema da saúde, precisa dar atenção para o problema da educação e outras necessidades da população, e isso daí entrou em choque frontal com a política desse chamado mercado, que é o capital financeiro especulativo, né? Qual que é a conclusão que nós temos que tirar desse choque, né? O que está em jogo, né, do ponto de vista político e principalmente político imediato? Deixando um pouco de lado a discussão que é um tanto quanto fora da realidade, né, sobre o caráter do governo Lula, o que nós estamos vendo aqui é o desenvolvimento de uma questão chave da situação política. Nós dissemos logo no primeiro balanço diante da eleição do ex-presidente que a primeira coisa que ele teria que pensar é colocar em marcha um conjunto de políticas dirigidas aos explorados, porque isso daí seria fundamental para consolidar o apoio ao governo. Por que nós dissemos isso? Primeiro, porque nós achamos que o apoio não é tão consolidado quanto a maioria das pessoas imagina. Ganhou-se uma eleição. No entanto, né, o bolsonarismo teve quase o mesmo número de votos que o PT, para padrões brasileiros, logicamente, né? Em outros países, 2 milhões de votos seria uma diferença gigantesca, mas aqui não. Aqui é uma diferença pequena.
Segundo, que a própria falta de orientação da política do PT em relação a como enfrentar os seus inimigos políticos e quem são os inimigos políticos e tudo mais, coloca o governo numa situação de fragilidade. Quer dizer, no nosso entendimento, né, a base fundamental para que o governo do PT possa continuar e enfrentar os problemas seria angariar o apoio popular, não apenas com uma política de governo dirigida aos setores populares, mas, né, fundamentalmente, com a mobilização popular.